Como aprender a ler sua Bíblia, parte 5, dia 7 de novembro de 2023. Observe que esse deve ser o caso quando lemos as passagens históricas. Não lestes o que fez Davi quando teve fome e os que estavam com ele, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem os que estavam com ele, mas apenas para os sacerdotes? Este foi um pedaço da história, e eles deveriam tê-lo lido para encontrar instrução espiritual nele. Já ouvi pessoas muito estúpidas dizerem: bem, não me importo em ler as partes históricas das Escrituras. Amados amigos, vocês não sabem do que estão falando quando dizem isso. Digo a você agora por experiências que às vezes encontrei uma profundidade de espiritualidade ainda maior nas histórias do que nos salmos. Você dirá: como é isso? Afirmo que, quando você atinge o significado interior e espiritual de uma história, muitas vezes fica surpreso com a clareza maravilhosa, a força realista com que o ensinamento chega à sua alma. Alguns dos mais maravilhosos mistérios da revelação são melhor compreendidos quando colocados diante de nossos olhos nas histórias do que pela declaração verbal deles. Quando temos o enunciado para explicar a ilustração expande e vivifica o enunciado. Por exemplo, quando o próprio Senhor quis nos explicar o que era a fé, ele nos enfiou a história da serpente de bronze. E quem já leu a história da serpente de bronze não sentiu que teve uma ideia melhor de fé através da imagem das pessoas moribundas picadas de cobra, olhando para a serpente de bronze e vivendo, do que de qualquer descrições que até Paulo nos deu, maravilhosamente como ele define e descreve? Nunca, eu lhe rogo, deprecie as porções históricas da palavra de Deus. Mas quando você não puder tirar proveito delas, diga: essa é minha cabeça tola e meu coração lento. Quando ele responder a essa oração, você sentirá que cada porção da palavra de Deus é dada por inspiração, é e deve ser proveitosa para você. Clame: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Essa é minha cabeça tola, é meu coração lento. Ó Senhor, tenha prazer em limpar meu cérebro e purificar minha alma. Quando ele responder a essa oração, você sentirá que cada porção da palavra de Deus é dada por inspiração e deve ser proveitosa para você, para que eu veja as maravilhas da sua lei. Exatamente a mesma coisa é verdade com relação a todos os preceitos cerimoniais. Porque o Salvador continua dizendo: não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Não há um único preceito na lei antiga que não tenha um sentido e significado interior. Portanto, não se afaste de Levítico, nem diga: não posso ler esses capítulos nos livros de Êxodos e Números. Eles são todos sobre as tribos e seus estandartes, as estações no deserto e as paradas da marcha, o tabernáculo e móveis, ou sobre maçanetas e tigelas de ouros, e tábuas, e bases, e pedras preciosas, e azul, e carmesim, e linho fino. Não, mas procure o significado interno. Faça uma pesquisa minuciosa, pois como em um rei, o tesouro do tesouro, aquele que está mais bem guardado, é mais difícil de obter. É a joia mais escolhida do tesouro. Assim é com as Sagradas Escrituras. Você já foi à biblioteca do Museu Britânico ou ficou sabendo como é?
Há muitos livros de referência lá que o leitor pode pegar quando quiser. Existem outros livros para os quais ele deve assinar um bilhete e não pode obtê-lo sem o bilhete, mas eles têm certos livros selecionados que você não verá sem uma ordem especial. E então há um destrancamento de portas e uma abertura de caixas, e há um observador com você enquanto você faz sua inspeção. Você dificilmente pode olhar para o manuscrito por medo de apagar uma carta olhando para ela. É um tesouro tão precioso, não há outra cópia além dele em todo o mundo. E, portanto, você não pode obtê-lo facilmente. Da mesma forma, existem doutrinas escolhidas e preciosas da Palavra de Deus que estão encerradas em casos como Levíticos ou Cantares de Salomão. E você não pode acessá-las sem abrir as portas, e o próprio Espírito Santo deve estar com você, ou então você nunca chegará ao tesouro inestimável. As verdades mais elevadas são escondidas com tanta escolha quanto as preciosas regalias dos príncipes. Portanto, ou então você não chegará ao tesouro inestimável. Portanto, pesquisar bem como ler. Não fique satisfeito com um preceito cerimonial até alcançar seu significado espiritual, pois essa é a verdadeira leitura. Você não leu até entender o espírito da questão? E é exatamente o mesmo com as declarações doutrinárias da Palavra de Deus. Observei tristemente algumas pessoas que são muito ortodoxas e que podem repetir seu credo com muita fluência. Mas o principal uso que fazem de sua ortodoxia é sentar e observar o pregador com o objetivo de formular uma acusação contra ele. Ele pronunciou uma única frase que é considerada meio fio de cabelo abaixo do padrão. Aquele homem não é são. Ele disse algumas coisas boas, mas está podre por dentro. Tenho certeza. Ele usou uma expressão que não era de 18 onças por libra. 16 onças por libras não são suficientes para esses queridos irmãos de quem falo. Eles devem ter algo mais e além do ciclo do santuário. Seu conhecimento é usado como microscópio para ampliar diferenças insignificantes. Poderia um fio de cabelo dividir entre o lado oeste e o lado noroeste? Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor, por mais esta bênção que o Senhor tem colocado em nossas vidas, que é podermos ler e ouvir a Tua santa palavra. Dá-nos entendimento, ó Santo do Santo de Israel, hoje e sempre, eternamente. Amém.